nossa única esperança é Cristo. O mundo tem um ditado que diz: a nossa esperança é a última que morre. Mentira, a nossa esperança, ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentada à destra do Deus Todo-Poderoso, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. Nós temos que entender isso como igreja do Senhor. Mas aquele menino está caído do outro lado. E Paulo, a multidão toda alvoroçada, os fariseus, os saduceus querendo pegar Paulo. Os saduceus, os fariseus queriam matar, acabar com o evangelho, porque os cristãos eles eram perseguidos. E quando Lucas olha para aquele menino com o seu pescoço quebrado, e Paulo desce lá de baixo, e Lucas fala para ele assim: Paulo, eu acho melhor você fugir, se mandar daqui, porque você está pregando há muito tempo, esse menino caiu e quebrou o pescoço. Você vai ser linchado aqui agora, Paulo. Mas Paulo diz para Lucas: Lucas, você não conhece o Deus que eu sirvo. Você não conhece o Jesus que eu sirvo. O Jesus que eu sirvo me parou no caminho de Damasco e falou comigo, me fez um pregoeiro da sua palavra. Aleluia! E Lucas, olhando toda aquela cena como um bom cientista curioso, porque Lucas, ele era curioso. O cientista, ele é curioso. Nós temos que ser curiosos para as coisas do Senhor. E Lucas ia olhando aquilo e falou, olhando para Paulo, o que Paulo faria? Aquele menino, porque não, na medicina daquela época era impossível aquele menino ressurgir dos mortos. O pescoço estava quebrado. Nós sabemos que hoje, se qualquer um quebrar o pescoço, está morto, não tem como. E quando Paulo, servo do Senhor, havia acabado de sair, de pregar a palavra do Senhor, pessoas estavam ouvindo ele. Ele pega aquele menino, coloca em seu colo e começa a acariciar aquele menino. A história diz que Paulo pega aquele menino nos seus braços, e Lucas está de olho, olhando para aquele jovem, olhando o que irá acontecer. E toda a multidão atônita olhando o que é que esse homem vai fazer. E Paulo, como servo do Senhor, como aquele que tem confiança com o Senhor, aquele que a sua confiança está depositada naquele que fez o céu e a terra, ele faz uma oração. Não sei que tipo de oração que Paulo fez, mas Paulo diz assim, conjecturo, imagino que o Paulo orou assim: Senhor, sou teu filho, tu me chamaste para uma grande obra, Senhor, estava pregando a tua palavra, mas esse menino dormiu, estava dividido entre dois pensamentos, caiu e quebrou o pescoço, para que o teu evangelho não seja envergonhado, Senhor, levanta este menino agora, no nome de Jesus Cristo. Quando Paulo termina aquela oração, aquele menino se põe de pé, ele abre os olhos e volta a respirar. Sabe por quê? A glória do Senhor estava sobre a vida de Paulo, o milagre estava sobre Paulo, e aquele menino Eutico se colocou de pé. Aquele menino estava morto, e quando Paulo termina a oração, todos estão olhando atônitos, olhando aquele menino, não sei se de 20 a 25, diz que era um jovem. Aquele menino se coloca de pé novamente, estava morto. Não havia solução para ele mais. Mas se esqueceram que aquele que estava orando, que aquele que estava clamando era chamado do Senhor. Aquele que estava orando era chamado do Altíssimo. E quando ele clama, Deus ouve as suas orações. Amados em Cristo Jesus, nós fomos chamados do mesmo ministério. Quando Jesus estava conversando, Pedro, Tiago e João, eles estavam preocupados, dizendo: Senhor, o que acontecerá conosco quando o Senhor partir? Jesus olha para o Pedro, olha para Tiago e diz: olha, vocês, em meu nome, farão coisas maiores do que eu faço. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando Jesus fala assim, vocês farão coisas maiores do que eu faço, ele disse o Jesus homem, não é o Cristo que estava dentro dele. Vocês farão coisas maiores do que eu faço, Pedro, João, Tiago. Essa autoridade foi otorgada para você e para mim. Nós não precisamos ficar preocupados achando que nós estamos jogados nas praças. Não precisa ficar preocupado achando que Deus não ouve a tua oração. Não se preocupe, você pode pensar: a minha oração não passa no teto, Senhor. Não se preocupe, ela não vai passar no teto. Sabe por quê? O Espírito Santo está no teu
diante de Deus. Mas aqui nós vemos o doutor Lucas. Ele fica impressionado com tudo aquilo. Doutor Lucas vê aquele menino que estava morto ressurgir. Ali começa o ministério do doutor Lucas. Naquela mesma hora, o doutor Lucas fala para Paulo: Paulo, eu quero aceitar esse Jesus, porque eu nunca vi isso na terra. Pelo tempo que eu tenho de ciência, sou formado a médico nas melhores medicinas, nos melhores profissionais da época de Lucas. Eu nunca vi algo dessa forma. Paulo, eu quero aceitar esse Jesus. Paulo, eu quero sentir isso, eu quero fazer uma mensagem. Para que você pudesse entender quem foi Lucas. Se você analisar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Lucas, ele detalha muito bem, ele começa a vasculhar. Ele não conheceu Jesus. Além de os outros conheceram, mas ele não conheceu pessoalmente, fisicamente. Mas ele começa a vasculhar, começa a pesquisar a história de Jesus. E aqui quando ele começa a dizer que veio um anjo a uma jovem, a uma mulher de aproximadamente entre 15 e 16 anos de idade. Ele coloca muito detalhado aqui, e essa mulher se chama Maria. O porquê é que Maria ficou tão assustada com aquilo? O porquê é que Maria ficou tão assombrada com aquilo? Com aquela palavra que ela disse, que ela olha que a saudação do judeu era Shalom Adonai. E aquele anjo chega para ela e diz que tu és agraciada. Por que é que ela fica tão perturbada de coração? Porque a mulher judia, ela era desprezada. A mulher judia não tinha valor algum na sociedade. A mulher judia, o valor que ela tinha era em gerar filhos. É por isso que ela fica assustada com o convite que lhe fora feito. Ela tinha o direito de rejeitar este convite. Sabe por quê? Primeiramente, ela não era casada. A Bíblia diz que ela era desposada, ou seja, ela era noiva de José. O noivado naquela época, ele era praticamente um casamento, mas sem o relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Eles viviam em casa separada, mas eram praticamente casados. E quando aquele anjo aparece para ela e pergunta para ela: agraciada, és tu entre as mulheres? Você já imaginou uma menina de 15, 16 anos saber que estaria grávida? Ela fala assim, e o anjo fala para ela assim: ó, o que vai ser gerado em você é fruto do Espírito Santo. Glória, é o Espírito Santo que vai gerar dentro de você. Aleluia! Não tem participação de homem algum, porque aquele que de você darei o trono de Israel. É aquele que vai tomar a herança do trono de Davi. Para ela seria difícil, porque ela corria o risco de ser apedrejada em praça pública. Como que essa mulher chegaria em seu noivo e falaria: ó, estou grávida do Espírito Santo? Já parou para analisar a situação dessa menina de 15 anos de idade? Entre 15 e 16 anos de idade? Era um desafio para ela. Só que Maria, uma qualidade. Maria era filha obediente. Ela conhecia a história de Israel. Ela conhecia a história de Abraão. Ela sabia que o filho de Deus viria do trono de Davi, viria da linhagem de Davi, e ela fazia parte da linhagem de Davi. Quem tem promessa de Deus pode passar o tempo que for, mas quando ele está ligado na promessa, ou seja, quando ele está ligado com o dono da promessa, o milagre vem sobre a vida dele. Sabe por quê? Ele está com um canal aberto, com um coração aberto para que o milagre